terceiros anos, tudo bem? Voltei aqui, agora como eu já tinha dito, matéria nova. Deixa eu pôr o microfone, nem vou parar de gravar, a gente já vai se acostumando. Esse é o microfone, agora vocês vão ouvir melhor, tá bom? Então vamos lá. Os vegetais são divididos em 4 grupos, 4 grandes grupos, como a gente já tinha visto na semana passada. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. A pauta da aula de hoje são as briófitas e as pteridófitas, ok? Relembrando, reino Plantae, né? Vegetal são do reino Plantae, e eles têm 3 características básicas para estar dentro desse reino. São pluricelulares, né? Constituído por 2 ou mais células, não tem vegetal unicelular, não existe. Eucariontes, todos possuem núcleo organizado dentro de suas células. E autótrofos, no caso fotossintetizantes. Então todos os vegetais produzem seu próprio alimento, no caso através da fotossíntese, tá? Vamos lá. Aqui, que eu acabei de falar, né, antes. Reino Plantae, briófitas, que são os musgos, pteridófitas, samambaias, avencas, gimnospermas, pinheiros e as angiospermas, todas as plantas que dão flores e frutos. Começando com as briófitas, são os musgos. O que é um musgo? Né? Sabe aquela coisinha verde que fica em cima das rochas, que serve para escorregar na beira do rio? Digamos assim, né? É assim que a gente pensa, tá? A gente conhecer eles melhores. São musgos que estão ali aderidos àquelas rochas, tá? Sempre perto da água. Por quê? Porque se reproduzem por esporos, então precisam da água. Além de serem avasculares, e como ocorre troca gasosa e água também, tudo por difusão, então essas plantas, esses vegetais, a gente vai ver que estão sempre muito próximos à água, ambiente úmido, tá? Eu trouxe, né, vou mostrar um musgo, não tá tão bonitinho quanto lá da foto, mas eu trouxe para nós vermos em aula prática. Não vamos ter aula prática, eu vou mostrar aqui mesmo, tá? Eles são muito pequenininhos, alcançam no máximo centímetros, aí acho que dá pra ver aqui, a câmera é aqui, tá? Não tá focando. São os musgos. Tem um pouquinho de areia porque eu peguei ele de rochas no fim de praia, tá? Aqui tem mais. Tá cheio de areia, gente, mas dá pra ver. Tá bom? A gente já põe no microscópio a se divertir um pouquinho, mas fica mais pra frente, não tem problema. Logo estaremos de volta, tá bom? Então, esses são os musgos, tá? Avasculares, não possuem vasos condutores, conhecidos como xilema e floema, né? Que levam seiva bruta, água e sais minerais, e a seiva elaborada, a glicose, para toda a planta. Eles não possuem isso. Professora, então como ocorrem as trocas, né? Para células desses vegetais? Através de difusão. Ou seja, a água, sais minerais entram diretamente, célula por célula, desses vegetais. Por isso que eles são tão pequenos. Eles não conseguem ter um maior porte, tá? Reprodução por esporos, o que também limita eles ao ambiente úmido. A gente vai ver que os esporos dependem da água, tá? Para ocorrer fecundação. Pequeno porte, porque são avasculares, a gente já falou sobre isso. Restrita a ambientes úmidos por reproduzir por esporos, tá bom? Aqui tem o corpo de um musgo, tá? Ele é muito simples, ele não tem vasos condutores, então eu não posso falar que ele tem uma raiz verdadeira, um caule e folhas. Ele não tem. Ele tem o rizoide, que é o que prende ele ali na terra, né? O cauloide, onde vão estar os filóides, que são as estruturas que têm clorofila e fazem fotossíntese, tá? Não tem raiz, caule e folha. Tem rizoide, cauloide e filóide. Por serem avasculares, muito simples para dizer que tem essas estruturas, não possuem, tá bom? Vamos lá, então, agora, o que difere muito um dos outros é o ciclo de vida. Calma, não assusta. Vou tentar trazer um pouco mais perto. Aqui é gravado, mas é meio ao vivo. Vamos lá. Vamos lá. Briófitas. Aqui eu tenho o que eu chamo de esporófito. E aqui eu tenho o que eu vou chamar de gametófitos, tá? Essas plantas para reprodução, elas fazem um ciclo, né? O ciclo de vida dessas plantas. Uma parte do ciclo
são esporófitos, outra parte são os gametófitos, tá? Tá, professora, o que é um esporófito, o que é um gametófito? Um gametófito, ele é um indivíduo haploide, um indivíduo N. Falei isso ano passado, então vamos voltar, vamos lembrar o que é um indivíduo haploide. É um indivíduo que possui um cromossomo de cada, tá? Ele forma gametas, né? Lembra que nós, seres vivos, nós vimos ano passado que na meiose nós produzimos óvulos e espermatozoides. E esses óvulos e espermatozoides possuem metade dos nossos cromossomos, um de cada. Então, o gametófito é isso, ele possui um cromossomo de cada do indivíduo, então ele é haploide, tá? E o esporófito seria o indivíduo em si, todas as outras células, comparando ao ser humano, tá? Que são 2 Ns, possuem os 2 cromossomos de cada, tudo bem? E esse ciclo, ele é um pouco diferente, porque diferente dos outros vegetais e da maioria dos seres vivos, eles vivem como gametófito. Eles vivem, a maior parte da vida deles é como gametófito, como indivíduo haploide, tá? Então aqui, ó, são os gametófitos femininos. Voltando, pessoal, caiu porque o cartão de memória estava cheio, já tem um jeitinho, então vamos continuar a aula. Onde eu parei? Aqui no ciclo das briófitas. Então vamos lá. Os gametófitos é onde as briófitas vivem a maior parte da vida, tá? Como gametófito, como indivíduo haploide. Elas se reproduzem, ocorre a fecundação para formar o esporófito, o indivíduo diploide, só para a reprodução. Então, como diploide é a menor parte da vida, tá? Ocorre a meiose, novos esporos, novos gametófitos, tá? Aí aqui, ó, esses slides vão todos para vocês, junto com a aula gravada, tá? Geração duradoura é o gametófito, geração transitória é o esporófito, só para reprodução. E o sexo dos gametófitos são separados. Eu tenho um gametófito feminino e um masculino, tá? Nós vamos ver que nas pteridófitas é hermafrodita o gametófito. Então, nas briófitas, os gametófitos são separados. Tem o feminino e o masculino. Tudo bem? Então, essas são as briófitas. Vamos agora para a segunda parte da nossa aula, as pteridófitas. Também trouxe aqui samambaia, tá? Samambaias e avencas. São vasculares, possuem vasos condutores, tá? Xilema, floema. Reprodução continua sendo por esporos, ou seja, continua em ambiente úmido. Se eu imaginar uma floresta, né? Todo mundo já andou na Mata Atlântica aqui. Onde eu vou encontrar samambaia? Perto de rios, né? Cachoeiras. Eu não vou encontrar no meio da floresta em ambiente mais seco. Elas estão sempre no solo úmido, no ambiente mais úmido, por causa da reprodução por esporos, tá? Que é o que tá aqui. Agora, o ciclo de vida das samambaias. Lembrando que as samambaias, como elas são vasculares, elas possuem vasos condutores, então elas possuem a raiz, que não tá aqui, o caule e a folha. Da folha saem o que a gente chama de várias folhinhas, é chamado de filóide, tá? Cada folhinha dessa é um filóide. Isso aqui tudo é a folha, tá bom? Então vamos lá. Já nas pteridófitas, o indivíduo diploide, como a maioria dos seres vivos, é o indivíduo adulto, a samambaia em si que a gente chama, tá? Então, deixa eu baixar um pouquinho aqui que eu tive que mexer. Acho que dá. Então, o indivíduo adulto é o esporófito 2Ns. É aquele que a gente tem no vaso, normalmente pendurado, né? Esses esporófitos produzem esporos, né? Esporângios produzem esporos. Tá vendo? Eu coloquei aqui do lado uma folhinha, né? Na verdade é um folíolo, é uma dessa aqui. Na parte de baixo, criam essas bolsinhas, né? Como se fossem várias bolsinhas marrons. Essas bolsinhas é onde estão os esporos. Isso aqui é uma bolsinha com vários esporos, cada um desse, tá? E o nome de cada um desse é soro. Soros. Então, cada bolsinha dessa é um soro, tá? Então, aqui produz os esporos são eliminados quando estoura essa bolsinha. E aí, ocorre a germinação desse esporo, o gametófito, o indivíduo haploide, tá? Chamado de prótalo. O gametófito das pteridófitas tem o nome de prótalo, tem esse formato aqui que é bem conhecido. Nesse gametófito estão os gametas
femininos e masculinos. Por isso que ele é hermafrodita, não é sexo separado. É um só, tem os dois. Ou seja, a oosfera e o anterídeo está dentro aqui do prótano, tá? Anterídeo fecunda a oosfera, tá vendo? Forma o zigoto. Esse zigoto vai formar um novo esporófito, vai germinar, vai formar um novo esporófito, tá? Aí já não é mais tão complicadinho quanto os das briófitas. Já é mais fácil de entender, tá? Então, o indivíduo adulto, 2N, que é um esporófito, que é a samambaia em si, ela produz esporos nessa parte de trás de cada folhinha. Esses esporos são liberados para o ambiente e formam o gametófito, porque ele é haploide, né? Ele é N. No gametófito, eu vou ter os gametas femininos e masculinos, onde ocorre a fecundação, formando um novo indivíduo adulto, uma nova samambaia, tá? Então, vamos lá. No caso das pteridófitas, geração duradoura é o esporófito, geração transitória é o gametófito, que é só para reprodução, e o sexo dos gametófitos é hermafrodita, tá? É um gametófito só, com gametas femininos e masculinos, tá? Então, a aula dessa semana seria isso, não tá aqui mais. As briófitas e as pteridófitas, só que ela não acabou ainda. Junto com esse vídeo, eu vou mandar os slides, né? O documento dos slides e um documento com as questões, tá? São 10 questões, 8 questões, 2 testes para vocês resolverem dessa aula de hoje, tá? Resolvam essas questões, já deixa no caderno bonitinho, não me manda essa semana. Semana que vem eu vou abrir no Classroom uma pasta para vocês enviarem por lá, porque é a parte 1 do questionário de vegetais. A parte 2 desse questionário eu vou passar semana que vem, junto com a explicação de gimnospermas e angiospermas, tá? E aí vocês fazem essa semana as 10 questões desses vegetais, semana que vem vão ter mais 10 questões. E aí essas 20 questões vocês vão me mandar juntas, tá? Um documento só no Google Classroom, tá? É a atividade aí dos vegetais, para vocês me entregarem do primeiro bimestre. Tudo bem, galerinha? Bom, espero que vocês tenham entendido. Não entendeu, manda no Classroom dúvidas, tá? Embaixo ali da onde eu coloquei o link dessa aula, coloca lá as dúvidas, tá? Que eu vou procurar ajudar vocês da melhor forma possível. Belezinha? Boa semana, se cuidem, fiquem em casa, tá? Se possível, só saiam o necessário e se sair, usa máscara, tá? Beijão, gente. Até semana que vem, terceiros anos.